Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos, graças a eles nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, alegria de tê-los mais uma vez conosco no nosso Papo de Padre. E cada dia mais crescendo com mais pessoas, mais interação. Agradeço. O nosso último programa foi muito bem recebido e agradeço pelo seu carinho e a sua presença. E hoje, de modo especial, quero agradecer ainda mais pelas pessoas que estão aqui conosco e por aquilo que nós vamos discutir. Será um papo de padre ecumênico. Quem não tem na sua casa, na sua família, pessoas de credos diferenciados, de igrejas diferenciadas e que convivem? Como é que é esse conflito? Há um conflito? Há um diálogo, há uma harmonia? Como é o ecumenismo na vida, aqui, do dia a dia, na sua família? E como tem sido isso para nós, líderes religiosos, nesse tempo de pandemia? Já tivemos a oportunidade de falar com alguns padres que transmitiram missas nesse período, né? Pela pandemia, pelas redes sociais e assim por diante. Como é que é isso na vida do mundo evangélico, assim chamado, né? Protestante por outros? Vamos bater um papo ecumênico e com muita alegria hoje aqui em nossa igreja. Pastor Evaldo. Uma alegria poder estar aqui com você, Padre Anderson, com o Pastor Simon também. Uma alegria poder participar desse programa. Pastor Simonton, prazer também mais uma vez. Mais uma vez, sim, presente falando, né? Agora no programa é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, mas é um prazer muito grande estar aqui com o Pastor Anderson, participando do programa. E estar também com o Pastor Evaldo. E uma proposta que para mim sempre é celestial, quando nós podemos sentar juntos, né? E precisamos cada vez mais, né? Pastor Simon da Missão Praia da Costa, Pastor Evaldo, a primeira igreja batista aqui na Praia da Costa. Nós três aqui somos líderes religiosos no mesmo bairro aqui em Vila Velha, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, para quem é de fora, né? E essa questão de sentar junto é necessário cada vez mais, né, pastor? Sem dúvida. Eu acho que é importante demais a gente poder sentar, compartilhar, a gente poder estar junto, trocar experiências e a gente poder trabalhar junto para construir realmente uma comunidade mais saudável, uma comunidade vitoriosa e trabalhar o coração das pessoas, principalmente nesse tempo. Por que é tão difícil o ecumenismo entre a gente? Porque parece que nós fomos treinados para sermos adversários, né? Parece que a geração anterior nos deixou um legado, né, de que nós não poderíamos sentar juntos, colocou medo na gente, parecia que nós mordíamos, matávamos uns aos outros, e quando que a proximidade nos faz conhecermos melhor e descobrimos que temos muitas coisas em comuns, mais do que as que são diferentes, né? As nossas diferenças são infinitamente menores do que as nossas causas comuns. Então, eu particularmente confesso que não aprendi assim, não sei se vocês aprenderam assim, mas eu aprendi diferente, que a gente tinha mais diferenças do que coisas comuns. Eu confesso que na minha família foi bem tranquilo a convivência com outros credos, outras igrejas, profissões de fé. Mas passamos um tempo difícil anos atrás, porque a minha irmã, ela se converte, né, ao protestantismo e depois se torna também uma pastora. E criou uma igreja batista em Contagem. E hoje a nossa convivência é tranquilaça, muito de boa. Sentamos, conversamos, até mesmo teologia, falamos discussões teológicas. Embora o estilo dela é um pouco mais pentecostal e assim por diante. Sim. Mas eu acho que essa é a maturidade, né, pastor? Essa maturidade de poder chegar, acho que na sua família também deve ter. A minha família também tem. Toda família tem, né, Padre Anderson? É importante. Meu pai era pastor. E ele foi pastor durante 55 anos, mas ele viveu esses dois lados acirrados que o Samito comentou. E quando a gente vive essa perspectiva de que eu sou melhor do que o outro, de que eu sei mais do que o outro, de que o outro não crê certo, eu que creio, é complicado. Eu acho assim, os valores, eles precisam estar internalizados, né? Eu preciso ter a minha convicção e cada um vai ter a luz da sua experiência com Deus, a luz da sua experiência com a Bíblia, mas o respeito recíproco, o amor ao próximo, precisa estar acima de todas as coisas. O senhor é herdeiro o senhor falou dessa geração passada, o senhor herdou um pouco sobre isso? Já mudou muito a concepção? Eu não era nem nascido na época do Saito, mas o Saito deve ser. Eu não sei que época é essa, mas tudo bem. Eu estou há 44 anos no Ministério Pastoral.
44 anos, eu não acho que você não era nascido. O pastor Não, Evaldo já tinha nascido. eu tinha um ano de Pastor vida. Evaldo já era nascido, Eu mas tinha um você ano. não tinha nascido. 45 não parece não, mas Então, eu estou há tem. 44 anos trabalhando como líder cristão e então eu peguei uma fase assim bem mais de guerra acirrada, pública, e para mim é das piores manifestações de orgulho, né? Essa presunção de que nós somos os melhores, nós somos os únicos, quando nem sempre é assim, né? A partir do momento que há um conhecimento, inclusive Jesus contou uma parábola de um cara que entra na igreja, e está em qualquer Bíblia, que às vezes o pessoal diz assim, bom, a Bíblia católica não é a Bíblia dos protestantes, a Bíblia dos protestantes, mas em qualquer Bíblia, em Lucas 18, o cara entra e diz, Senhor, eu não sou como os demais, eu sou o melhor, eu sou o bom, e o outro está lá dizendo, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Então todos somos pecadores, precisamos da graça de Deus, e quem convence do pecado, a Bíblia, tanto católica como de protestante, como dos espíritas, qualquer Bíblia sagrada, ela diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se alguma coisa tem que mudar na minha vida, que você acha que realmente eu estou errado, do meu jeito de ser cristão, você pede a Deus por mim, o Espírito Santo me transforma. Será é que importante uma coisa, às vezes se valoriza muito o discurso, mas na verdade o que importa é a vida, porque às vezes o discurso não bate com a vida. Então a pessoa tem um discurso de oposição, tem um discurso de acusação, tem um discurso de dedo em riste, mas a vida não revela o amor que ela deveria ter, não revela a simpatia, o cuidado, o carinho, a compaixão que a Bíblia nos ensina. Então, para mim, o discurso precisa ter alguma coisa a ver com a prática, aliás, precisa estar afinado com a prática de vida, senão ele se torna inócuo. Aquilo que Jesus falou também, eu concordo com o Simon, se torna uma realidade. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E uma boa convivência com o diferente, primeiro você tem que ter a sua autonomia, a sua identidade certa, tranquila, Sim. e você não querer convencer o outro. Sim. Ninguém aqui está para querer convencer ninguém. Nosso pastor foi dentro da igreja católica, meu Deus do céu, ele está se mudando. Não. Foi lá para converter o padre. E olha que aqui tem 2 pastores contra um padre, hein? Dois pastores contra um padre. O padre está no salvo. O padre sai Eu daqui tô em casa. batizado por imersão, ou por aspersão, mas... Mas acho que você ter essa identidade sua forte, firme, né? Não que você não seja aberto ao crescimento. E você conversar com outro. Eu gosto de... por exemplo, o senhor falou que cresceu junto a um pai pastor. Eu sim. cresci num lar cristão católico. Então, para mim, entender o que o outro pensa... Eu gosto demais de conversar, por exemplo, com ateus. Porque, assim... Talvez eles não tiveram a oportunidade Sem de que dúvida. nós tivemos. Sim. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, tivesse feito o que foi feito na vida da outra pessoa. E eu gosto de entrar no mundo do outro para entender a ótica do outro. Porque senão eu não cresço. É verdade. Entendeu? E achar que somente a minha visão é a visão correta, né? Acho que isso é fundamental, né? Sem dúvida. E a inter-relação ela é boa, porque eu creio que não existe essa possibilidade de um prisma só. Não é? Quando eu mostro um objeto, seja ele qual for, se eu mostrar um objeto para você, você vai ver um lado dele, um prisma, mas eu estou vendo o outro. E tem um lado que nem eu nem você enxerga. Então, eu creio que quando nós observamos a realidade de vários prismas, a compreensão é melhor. O aprofundamento é melhor. Por isso que essa interação ela é importante. Pastor, o senhor ia falar? Que as diferenças também, ao mesmo tempo, elas são salutares, eu acho boas. Para mim, o pessoal às vezes critica porque os cristãos são tão divididos, como se isso fosse uma praga, uma maldição. Para mim, isso é prova do amor de Deus. Porque cada ser humano tem um estilo de vida, tem um gosto, tem uma prioridade. É claro que os excessos devem ser combatidos, o retorno à Bíblia deve ser trabalhado, realmente voltarmos, porque todos nós temos a Bíblia como base, Jesus Cristo como caminho para chegar a Deus, né? Mas as diferenças favorecem. Uma pessoa quer uma igreja com uma liturgia, então tem. Ela quer com outra, tem.
Ninguém vai ter desculpa de chegar para Deus e falar: Senhor, eu não me encontrei na terra, né? Então, para mim é uma prova do amor de Deus dar tantas oportunidades assim. Sabe, num bairro igual o nosso, quantas igrejas tem? Se a pessoa chegar para Deus e falar que não gostou de nenhuma, Deus ainda deu a oportunidade a ela de inventar uma para ela. É verdade. O senhor falou da quantidade de igrejas. Bom, nós nem falamos da pandemia ainda, hein? O assunto da pandemia nem entramos ainda. O senhor falava da quantidade de igrejas aqui no nosso bairro, embora nós estamos num bairro de classe média. Alguns média alta, média baixa e assim por diante. Mas é diferente numa periferia. Sim. Na periferia é um bar, é uma igreja. É um bar, é uma igreja. É um bar, é verdade, é uma igreja. E às vezes a gente fica discutindo sobre a cabeça do alfinete, quando na verdade tem temas que são muito mais relevantes e que a gente precisava se unir. Por exemplo, a desconstrução da família. É nítido esse tema. E o que nós estamos fazendo como cristãos, né? Como pessoas que seguem a Jesus, como pessoas que conhecem a Jesus? Esse é um problema gravíssimo que nós estamos vivendo nesse tempo, que é um pilar da sociedade e que nós precisamos unir. Se nós não unirmos forças para trabalhar isso, nós vamos sofrer duramente e depois, quando a gente abrir o olho, talvez aconteça o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não tem para quem falar. Porque todo mundo já foi levado para os campos de exterminação. Então agora, para mim, é hora da gente investir na questão da construção, reconstrução da família, reconstrução dos valores, essa questão da relativação da fé, né? De relativizar a fé, essa questão assim de achar que tudo pode, que é muito sério, essa questão hedonista que nós estamos vivendo, né? Eu creio que nós precisamos trabalhar muito essas questões unidos para a gente alcançar um objetivo comum. Dizem que o ecumenismo talvez seja possível somente nessa esfera mais social. O senhor fala um pouco a questão mais comportamental, não social, de ajudar os mais necessitados, né? Mas não deixa de ser um aspecto social que você coloca. É possível também orações comuns? Sim, eu creio que podemos fazer orações comuns, e não só no aspecto social, no sentido filantrópico, né? Mas lembrando aqui, não sei se vai aparecer na projeção, a sonoplastia de que enquanto falávamos aqui, os sinos tocaram aqui na igreja. Sim, aparece. E eu lembrei que na Segunda Guerra Mundial os sinos foram derretidos para fazerem balas, né? Para a guerra. Então, se nós nos unirmos, esse bullying que já existe contra cristãos, né? E seja católico, seja protestante, ele passa a ser, ele diminui, porque seremos, né? Teremos mais respeito, e é claro, orando juntos, pedindo a Deus que ajude, abençoe com paz as pessoas que nos odeiam. E Jesus disse para orarmos pelos nossos inimigos, então que Deus abençoe cada pessoa que não gosta da gente, que Deus saiba que nós amamos elas a si mesmas. Uma coisa que elas não podem impedir é que Jesus as ame tremendamente, e nós também. Elas podem falar mal da gente, elas podem criticar um programa como esse, de estarmos juntos, achar que nós somos candidatos a algum cargo. De nada, nada. Mas eu quero dizer que vocês não podem impedir que a gente ame vocês, de verdade, né? Então, quer dizer, nós oramos por isso. Pastor, não sei se eu estou certo aqui na minha interpretação, a sua tradição é mais tradicional. A sua experiência religiosa mais tradicional, igreja... e a do senhor um pouco mais ligada ao pentecostal, ou não gosta de rotular? Eu diria assim, que a igreja batista, ela é mais histórica. Porque o tradicional me cheira a mofo, me cheira aquela coisa assim arcaica, né? Antiga, aquela coisa assim meio, né? E a igreja batista é mais histórica. Agora, a nossa igreja, a Igreja Batista da Praia da Costa, ela tem mais uma característica de ser uma igreja viva. É uma igreja que busca essa questão do avivamento, essa questão do envolvimento com Deus, da intimidade com o Senhor. Então ela louva com alegria, ela se expressa no louvor, ela se expressa na pregação, se expressa na atuação, que eu creio que a maioria das igrejas hoje, de uma forma geral, que eu percebo, tem buscado essa questão de se envolver mais com Deus, entendeu? É o momento do homem, é o ser humano hoje, é o ser humano, com as suas necessidades. Agora, ela não é da linha pentecostal, é mais histórica, eu diria. A Igreja Batista segue a linha histórica.
A missão nasceu há 23 anos, quer dizer, nós viemos para cá, para Vila Velha, há 23 anos, não tínhamos um modelo, a gente tinha apenas algumas diretrizes. E eu sempre defino o seguinte, parece que pegou um pouquinho de cada uma, colocou no liquidificador e virou um mix, e é a missão, quer dizer, é um mix de cada um. Tem espaço para o pentecostal, tem espaço para o tradicional, tem espaço para aquele que é mais conservador. E então, como o pastor Evaldo falou, nós também estamos buscando avivamento, buscando crescer, como vocês aqui também, que fazem uma grande diferença no bairro, assim, a nível de, né, como igreja católica, chama atenção. Então a missão nasceu com esse propósito de ter, não ser um restaurante com um prato único, uma pizzaria. É um restaurante à la carte, que a pessoa chega e tem o prato que ela precisa, é claro que sempre tendo o prato principal, Jesus. A entrada, bem à vontade. Eu costumo dizer, para a nossa igreja católica aqui, nós somos como um guarda-chuva, né? Onde você encaixa ali todas as pessoas que ficam ali com seus carismas, com suas formas. Nós temos os libertadores, nós temos os tradicionais, nós temos os carismáticos, nós temos, e assim por diante, as suas linhas. Mas todos nós nos encontramos na liturgia. Acho que a liturgia é um ponto que nos unifica. Né? E aí é o problema nosso hoje, até mesmo do ser humano hoje, do pastor, do padre hoje, é se perder no homem, no ser humano, né? E querer trazer o que ele quer para o altar e perder um pouco a identidade, né? A gente pode querer agradar muitas pessoas e nosso risco é de perder a nossa identidade. Tudo bem, vamos servir o prato que você quer, mas talvez a comida que você quer, ela te engorda, filho. A comida que você quer aí vai te trazer uma situação pior. E tem a questão do equilíbrio também, não é, padre? Porque nós que estamos à frente, nós temos uma responsabilidade com a palavra, com Deus e com o grupo que está à nossa frente. Porque a gente sabe que tem muito modismo, a gente sabe que tem muito coqueluche, tem muita coisa inventada, tem gente que até sofre problemas psiquiátricos e ele está levando isso para a fé e aí ele começa a querer interagir com a igreja como se aquele problema psiquiátrico dele fosse uma questão de espiritualidade. A gente tem que tomar um cuidado danado. Então eu creio que nós fazemos esse papel de filtro, nós que estamos na liderança, para saber de fato o que é de Deus, o que é espiritual, o que está de acordo com a palavra e o que não está. E esse equilíbrio a gente tem que ter, senão o grupo se perde, ao meu sentir. Tem muito isso, né? As pessoas nos procuram como no mundo religioso, como se nós fôssemos resolver, e como se tudo fosse talvez um mal organizado, uma possessão que seja, um espírito encardido, como se fosse tirar também um pouco as suas responsabilidades, né? Olha, são consequências do meu agir, né? E eu vejo cada vez mais como pregador, como a imagem de Deus neste mundo hoje, até mesmo entre os cristãos, é tão pulverizada e tão fragmentada. As pessoas ainda, é difícil para nós transmitir para as pessoas a imagem de Deus verdadeiro. Porque elas têm uma imagem de um Deus que pune ainda, que castiga, que eu estou cobrando, Deus está me cobrando isso, aquilo, outro, e vocês tentar mostrar à pessoa que Deus não é isso. Eu, particularmente, nessa caminhada, percebo que um dos pontos teológicos mais difíceis de serem compreendidos não é em relação à escatologia, não é em relação à forma de batismo, não é. Eu creio que é um atributo de Deus. Deus é amor. E como nós vivemos numa cultura egoísta, cada vez mais capitalista, hedonista, como diz o pastor Evaldo, então não temos sinônimos para o amor no sentido prático. Entender o amor, e a própria Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é muito difícil entender o amor que tem misericórdia, o amor que é capaz de parar para ouvir o outro, apesar das suas diferenças, não só, como você disse, no sentido filantrópico, mas o amor que não julga só pela aparência, o amor que senta, que socorre se for preciso, né? Se vê você numa necessidade aqui, dizer, não vou ajudar porque é um padre, eu sou um pastor, nós somos pastor, não vamos ajudar. Ou o pastor Evaldo está passando por uma luta, então que ele morra porque ele é batista e eu sou da missão, você é padre. Então,
Eu creio que um dos pontos mais difíceis realmente de se entender na caminhada é esse, o amor ágape, aquele amor verdadeiro, né? Que não é um romântico, né? No sentido de dizer assim, olha, nós amamos e... Eu acho que a gente vai ter que gravar outro programa. Quem sabe? Nós não chegamos na temática que nós nos propusemos. É verdade. Mas foi assim, foi algo muito tranquilo, sereno, conversado, sem planejamento. Acho que é interessante, são muitas questões a serem levantadas. Mas voltando à questão desse ser humano hoje, né, desse homem hedonista, a qual está em todas as igrejas, que está em todos os momentos, em todos os credos, esse homem também está insatisfeito, né? Há um trânsito. Sim. E no mundo religioso, há um trânsito religioso cada vez mais frequente. Eu costumo dizer que as pessoas fazem esse trânsito religioso não é por questão de doutrina, não. Sim. No passado, lá nós tínhamos as doutrinas diferentes, nós tínhamos a reforma protestante, nós tínhamos as chamadas por nós heresias, que levavam correntes de pessoas. O que faz as pessoas hoje modificarem os seus lugares é o lado emocional, sim, é o lado da acolhida. Eu me senti pertencido, alguém sabe o meu nome, alguém me conhece. Isso é uma característica muito forte no tempo de hoje. Eu acredito porque as pessoas estão muito angustiadas, muito solitárias, não só em função da pandemia, não só em função do que nós estamos vivendo, mas este século é o século da depressão, né? Em que as pessoas estão buscando preencher alguma coisa na sua vida que não conseguem, aí o vazio existencial começa a vir, e aí elas começam a transitar em vários lugares buscando sentido para a existência. E às vezes buscam na religiosidade, mas às vezes buscam nas coisas, às vezes buscam nas coisas efêmeras, e às vezes não encontram sentido. A gente tem um projeto na igreja chamado Celebrando a Recuperação, que é um programa de cura interior. E a gente percebe isso muito, pessoas que às vezes têm tudo, mas às vezes não têm nada. Eles estão vazios, como se estivessem ocos por dentro. Então, eles precisam ser preenchidos. Nós entendemos que Deus é suficiente para preencher esse coração do homem, mas ele precisa fazer a parte dele também. Ele precisa resolver suas questões, ele precisa perdoar as pessoas, precisam ser perdoadas, ele precisa liberar perdão talvez para pessoas, precisa pedir perdão, precisa resolver aquelas questões que são intrínsecas ao ser humano. E se ele tratar essas questões, eu acredito que ele tem condição sim de se restaurar, de ser bênção para o outro. E aí para mim o olhar para o outro muda. Não é aquele olhar que pensa no outro só para explorá-lo ou até mesmo para utilizá-lo. Não, é um olhar que ele pensa no outro, ele se coloca no lugar do outro. Como Jesus olhava para as pessoas. É um olhar, como Simon colocou aqui, de amor, de compaixão, em que eu me coloco no lugar do outro e quero ser bênção e extensão do amor de Deus para ele. E por outro lado, a verdade é que dentro dessa cultura, né, que para mim é forte, acaba influenciando a cultura capitalista, a cultura humanista. Então, a partir do momento que o seu sermão não é humanista, não é de prosperidade, e você aperta o parafuso um pouquinho e fala dessa responsabilidade que o pastor Evaldo falou, do perdão, você tem que perdoar, você tem que andar a segunda milha, aí a pessoa já não gosta, então ela muda de igreja. Porque ela vai para uma igreja onde a pessoa jamais vai falar que ela tem que perdoar para ser abençoado. Porque perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então você falou em perdão, ela disse, não, eu não perdoo, então eu vou mudar de igreja porque esse pastor aqui é da linha do perdão. Então a questão doutrinária hoje se limitou aos deveres, né? A facilidade, né, de mudar de igreja. E eu quero dizer que eu tenho uma inveja. Eu tenho uma inveja dos times de futebol. Porque a fidelidade, né? Da única fidelidade que eu vejo dentro da cultura brasileira é em relação ao time de futebol. Olha que o Vasco vai perdendo, e o sujeito... Mas nós vamos perder. E o sujeito... Ainda bem que o padre não é Vasco. E o sujeito continua sendo vascaíno. Né? O Flamengo perdeu Jesus agora e o sujeito continua sendo flamenguista. Mas e é interessante essa fidelidade, eu até faço um questionamento, inclusive no mundo empresarial.
As empresas não têm problema em colocar a sua logomarca num time que é um segmento de um grupo. Ela não vai se queimar, mas ela tem vergonha ou problema para poder se associar ao mundo religioso. Verdade. Se eu coloco a minha logomarca no evento Jesus Vida Verão, hoje vai, então, porque é sucesso. Mas se eu coloco a minha marca, a minha empresa, num evento que seja religioso, eu estou associando a minha empresa a isto. É verdade. Mas essa lógica não entra no futebol. Não. Porque eu posso ter lá um banco Poxa, se eu sou o rival, eu não sou daquele time, eu também não vou querer, Não vai querer abrir mas contribuir. essa lógica não funciona. É verdade. Eu não consigo entender por quê. É verdade. Eu acho isso incrível. A empresa mais corrupta nesse levantamento todo de Lava Jato e tal, o nome dela continua chique. E aparecer o nome dela em algum lugar ainda impõe, né? Verdade. Então isso é interessante. Eu penso que a gente precisa trabalhar isso para que as pessoas tenham uma visão mais ampla. Investir em pessoas e não pensar só na resposta comercial. Eu falo isso muito para aqueles que nos ajudam no evento Jesus da Verão e outros eventos também. Às vezes eles pensam muito pequeno, eles não pensam amplo. E tem que pensar no resultado que aquilo está provocando na vida das pessoas, né? A bênção que aquilo está trazendo. E quando a gente pensa assim, aí o investimento não é só um investimento comercial, ele vai além. Aqui, a gente pode continuar? Pode continuar? Dá um tempinho, pode continuar? A gente pode continuar? Dá para fazer? Nosso tempo é esgotado. Eu chamei aqui para falar sobre o mundo religioso na pandemia. Nós nem entramos na pandemia, nem falamos sobre isso. Eu acho que assim, o assunto foi crescendo, foi tomando o rumo que tinha que ser dado. Antes de vir para cá, eu rezei e falei, Deus, me conduza para ver o que a gente pode conversar e assim por diante. E vamos conversar então, continuar. A gente termina aqui. A gente espera vocês na próxima semana. A gente vai continuar a nossa gravação, mas tenho certeza que você vai gostar. E antes de finalizar, eu peço que um dos vocês possa nos dar a bênção, fazer uma oração final, por favor. Por favor, Pastor Simon. Querido, que seja realmente uma oração de fé, que você saiba que nós estamos falando com Deus e Deus está aí com você e pode te abençoar se você se abrir e deixar no nome de Jesus, que sua casa, que seu trabalho, que as áreas da sua vida sejam abençoadas e principalmente o seu coração tenha paz, que seja morada de Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra, a gente continua o nosso papo. Se gostou, compartilha. Obrigado pela sua presença. Até mais.